Fala, marujos, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui a gente vai começar a fazer mais um Sincerão. Nesse episódio vai ser um Delta 32. A gente vai falar sobre o fundo, passa-casco, algumas coisas que sempre estão questionando. E esse barco estava no seco, então vai ter bastante coisa legal pra gente ver. Estamos aqui trabalhando no barquinho que entrou para venda. Vocês já devem ter visto, é um Delta 32. Mas estava programada a manutenção da rabeta, né? Não entrou água, nada, mas era uma manutenção programada que a gente já tinha feito com o proprietário. E a pintura do fundo. O fundo a gente já checou, não tem osmose, não tem nada para fazer. A quilha vai fazer um tratamento, né, que ela é de ferro fundido, vai botar um primer e vai usar a Internacional Maicon Premium. É uma tinta auto polish que tem sua durabilidade aí de 2 anos, 2 anos e meio, conforme o cuidado. O problema da osmose é uma diferença das resinas que era usada antigamente, né? Eles usavam resina, resina poliéster ou isoftálica, as duas são basicamente a mesma coisa. Então, no passar dos anos, essas resinas elas começam a absorver umidade. Osmose é um processo que é com o tempo, a resina, a laminação, ela começa a absorver umidade. E essa umidade ela começa a gerar como se fosse um ácido, o processo químico, né? Imagine um bagaço de cana, esse líquido ele começa a separar a laminação. Por isso que fica aquele relevo, ele vai aumentando, aumentando. Esse aí basicamente é o processo de osmose. E aí tem também uma outra coisa, que é o processo de laminação. Na laminação manual ficam algumas partes secas que não ficam totalmente embebidas na resina. Não impregnou direito com a resina. Exatamente. Aí a osmose ela vem justo naqueles pontos. Então, resumidamente, osmose é isso, é o processo de absorção de umidade, é a mínima coisa, ela absorve um pouquinho, com o tempo vai gerando um ácido, esse ácido ele vai separando a laminação, assim, basicamente é isso. Martelinho de ouro. Que é para poder tirar os parafusos sem espanar. No mergulho, quando a gente olha toda essa parte da fixação da quilha, a gente olha muito as flanges dos passa-cascos, a gente olha principalmente a rabeta, se essa corrosão ela não afetou, essa vedação aqui, que ela é para proteger de não criar craca aqui dentro, na parte da membrana, né, de vedação do casco, o hélice, parte do anodo, ver se ele não tem nenhuma folga. Pronto, no lugar. E aí essa peça aqui daí ele vai pintar. Vai, daí depois monta o anodo. Dá uma boa dedada de graxa aqui para ficar acumulado atrás dessa plaquetinha, né? E coloca a plaquetinha, ó, ele já protege da luz lá, da claridade, para não juntar craca lá dentro. Agora aqui também a recomendação é passar bastante graxa para onde vai o hélice. Ó, esse é o anodo velho, ele até não estava gasto, mas estava isolado por falta de limpeza. Não pode deixar essa craca criar, né? Ah, entendi, porque se a craca tiver aqui, ele não faz a função dele, né? De proteger a rabeta. Isso daqui trouxe a vantagem porque antigamente essa peça, o anodo, ele era mais material, né? Mas ele era uma peça única assim, ó, que você tinha que tirar o hélice para trocar. Aí eles inventaram esse kit de suporte que mesmo com o hélice aqui, ele é em meia lua, você solta ele dentro da água e ele separa aqui, ó, ele sai para lá e para cá. Tá vendo? A engenharia trabalhando a nosso favor. Os caras não só sacaneiam, gente, eles fazem coisa legal. Porque senão, para trocar dentro da água, você tinha que desmontar a porca, tirar o hélice, fazer tudo isso, daí sacar o anodo e colocar o outro. Isso tornava a substituição muito mais difícil. Esse daqui, o mergulhador, o pessoal que limpa o fundo, normalmente troca e você economiza bastante com isso. Então aqui ainda vai ser raspado e pintado. Agora a gente vai colocar o óleo e finish. Lá no leme a gente olha se ele não tem algum tipo de deformação, se está pegando aqui em algum lugar, aqui debaixo d'água a gente consegue ver, porque se ele teve algum contato aqui embaixo, assim, ele entorta, né, o eixo. Olha a folga da bucha, ó. Então essa tá boa. Essa está boa. Então basicamente a vistoria de fundo é olhar o fundo inteiro e examinar essas partes que estão embaixo da água. Leme, rabeta ou eixo, pé de galinha, a quilha, fixação da quilha e toda a estrutura do casco. E aí para isso daí a gente coloca na avaliação se vai ter que repintar, se vai ter que fazer isso, aquilo, trocar bucha, trocar hélice, trocar... Então ele vai com esse trabalho feito. Pintura do fundo, revisão do motor, revisão da rabeta.
Bora então conhecer por dentro do Delta 32. Aqui já na entrada é o salão. E eles são 2 camarotes, um na proa e um na popa. Aqui o camarote de popa. Ele tem essas almofadas aqui que ela é lá de fora. Tem toda essa capa aqui de forração para dar acabamento. É uma espuma revestida com couro sintético. Aqui tem uma luminária. Essa luminária aqui tá trincada. Tem que substituir então essa parte de acrílico aqui. Mas a lâmpada tá funcionando. Aqui o carregador das placas solares. Tá funcionando também. Tá legal. Aqui é o banheiro. Então o banheiro tem 1,70 m de pé direito. Eu tenho 1,65 m, fico de pé. Temos a água quente. Ah, obrigada, a luz é boa. Sim, modéstia à parte. Lá na popa, depois que você sai do mar, tomar um banho quente, é muito confortável. No caso aqui do Delta 32 tem, nós já vamos mostrar lá. Então aqui a descarga. Uma mesa de navegação também, aqui do lado direito. É um 3GM 30, ele tem boiler, tem piloto de roda, tem guincho também. O barquinho tá bem legal, bem completinho, proprietário bem cuidadoso. O motor de popa aqui, um 5.0 Mercury, também revisado. E tem essa plataforma que faz uma prainha, né? Ajuda a dar uma alongada aqui para poder fazer um churrasco. É um barquinho muito legal. Placa solar, tem aqui o turco para poder carregar o bote. Esse tá aqui. Aham. Esse aqui, ó, ele gira em falso. Ah, tá. Ele quebrou o negocinho. Deixa eu ver, parece que. Então tá quebrado esse aqui. A gente vai ver se consegue essa peça de substituição. É assim, ó. E daí ele gira em falso, então a gente não tem água fria, daí é isso? Ou troca assim e põe só na fria. Entendi. Olhando essa proteção UV, que é da Genoa, ela já tá meio gasta. Eu colocaria como uma substituição dela para proteger a vela, né? Essa proteção UV aqui protege a vela, que é de Dacron, contra o sol. Olha lá. Aqui é o restante da capotaria, tá legal. Tem aqui a capinha da gaiuta do quarto, do camarote de proa. Aqui também para proteger a mestra. Né? Então tá legal. Os cabos também tão bacana. É aqui que eu falei que tá. Aqui, esse aqui tá quebrado. Tá. Aqui parte da. Essa aqui é a mestra, né? Então dá pra ver que tem umas partes que estão descosturadas. Então precisa mandar pra uma revisão. É a parte da capotaria que precisa de uma manutenção, precisa de uma costura, porque já tá até rasgado aqui, né? Então, no caso, seria trocar o transparente e fazer uma recostura, porque o tecido mesmo, ele tá meia vida, ele aguenta mais aí um tempo. Esse é o Dog House, né? O Bimini foi feita uma reforma há pouco tempo, foi feita uma recostura. Tá dando pra usar legal. Mas o Dog House precisa levar num tapeceiro aí bom pra fazer essa recostura aí. Esse stopper aqui da escota da mestra tá quebrado, precisa trocar. Os outros 3 estão ok. Então um precisa trocar. Não tá legal.
Essa aqui é o tanque de água doce, é um tanque de inox. Então tem 3 tanques nesse barco. A gente vai calcular quantos litros tem no total. Aqui o extintor 2025. E aqui a geladeira, ela fica nesse triângulo. Pode ver ali, ó. Coisa boa, uma cerveja geladinha. Olha aqui a placa de gelo que tem. Então a geladeira tá funcionando muito bem. E aqui do lado da pia tem uma caixa de gelo. Ela tem uma outra placa ali, mas ela não resfria igual é a placa da geladeira aqui. Mas se você colocar gelo, ela mantém e ajuda a puxar o frio daqui para lá, então mantém mais geladinhas, bebidas e tal. Então é um complemento da geladeira ali. Então, pintura de fundo nova, foi verificado toda a parte de osmose, foi verificado parte de trinca, não tem nenhuma ocorrência de osmose, parte de fixação do leme foi revisado também, foi verificado. É um barco que está com estaiamento bem atual, bem novo, assim. Uma casinha bem completa, não vai precisar gastar praticamente nada por um bom tempo. Todos os problemas que a gente encontrou no survey quando ele comprou esse barco, ele resolveu, e agora todos os detalhezinhos que a gente encontrou, ele resolveu para vender. Então foi um barco muito difícil de encontrar problemas assim, e o que a gente encontrou está resolvido. Deu por hoje. Concluído aqui o service Sincerão. A gente fez a inspeção no barco todo, Delta 32. A gente pôs ele no seco, foi feito toda a parte de baixo de pintura, a revisão da hidráulica, foi feito também a revisão na rabeta. Então o barquinho tá muito bacana, não tem nada estruturalmente para falar dele. São algumas coisas que a gente encontrou. Doghouse tá descosturado, precisa fazer um novo. Então são coisas assim, uns detalhes que precisam ser feitos, coisinhas, mas no montante assim, nada demais. É um barco que tá pronto. Uma curiosidade dos Delta 32, eles foram feitos de 1996 até 2012 e foram feitos em média 170 barcos entre regata e cruzeiro. O modelo do barco, como é um projeto do Nestor Volker, ele busca, né, ser um barco que corre bem, tem uma alta performance, mas ao mesmo tempo é um barco confortável. Eu gosto bastante, assim, eu vejo uma versão casinha dele muito legal, um barco bem resolvido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse serviço Sincerão. Foi um pouco diferente, então se você tiver alguma dúvida, a gente tá no Instagram, @velhojacksn, de serviços náuticos, e pode procurar a gente lá no direct, que a gente vai tentar responder quem tiver dúvida, beleza? Então a gente espera vocês até o próximo Service Sincerão!